Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje dia 1º de setembro, né? Olha, 1º de setembro, isso significa que outubro vem já já, né? Isso significa que outubro... é teu mês. Outubro, meu mês, né, vem já já, não vai demorar não, né? E nós estamos aqui, irmãos, para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos dar início a um livro que tem 48 versículos, né, desta palavra maravilhosa que é o livro do profeta Ezequiel, né? Aonde junto nós vamos dizer assim, não ter o conhecimento, que a gente já conhece o livro de Ezequiel, mas nós vamos ler capítulo por capítulo e versículos por versículos. E como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra, mas o nosso objetivo aqui é a gente obter conhecimento aonde está escrito, e eu tenho certeza que isso ajuda bastante a nossa vida espiritual, que é o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, profeta Ezequiel, livro de Ezequiel. Vamos ler aqui o 1º capítulo. E vamos ler hoje um total de 28 versículos desta palavra maravilhosa, onde vamos falar hoje a respeito da primeira visão dos querubins. Amém? Então vamos à leitura neste momento. Ezequiel 1 e verso 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriu os céus, e eu vi visões de Deus. Verso 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativo, do cativeiro do rei Joaquim. Verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Verso 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo. Verso 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. Verso 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Verso 7. E os seus pés eram pés direitos, e as suas plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor de cobre, cobre polido. Verso 8. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas,
aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Verso 9. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Verso 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinha rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Verso 11. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e as 2 cobriam os corpos deles. Verso 12. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Verso 13. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpago. Do fogo saíam relâmpagos. Verso 14. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Verso 15. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Verso 16. O aspecto das rodas e a obra delas eram como a cor de turquesa, e as 4 tinha uma mesma semelhança, e o seu aspecto a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Verso 17. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Verso 18. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinha as suas cambas cheias de olhos ao redor. Verso 18. E, andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Verso 20. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Verso 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Verso 22. E sobre a cabeça dos animais
havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. Verso 23. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas, que cobriam da outra banda. Verso 24. E andando eles, houve o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Perante eles abaixavam as suas asas. Verso 25. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. Verso 26. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Verso 27. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Amém? Então nós vemos aqui essa primeira visão do profeta Ezequiel. E a gente vai compreender que nesta época em que Ezequiel, ele teve, vamos dizer, este contato, podemos assim dizer, tão maravilhoso que é ter a visão, dos querubins. Muitas das vezes a gente, na nossa atualidade de hoje, a gente fica pensando, meu Deus, como era maravilhoso aquele tempo, aonde Deus, praticamente, ele falava com o povo, usava o profeta, não que não use hoje, não, hoje também muitos profetas são usados, para poder trazer a palavra, mas eu digo assim, a intimidade de antigamente era uma intimidade tão grande, que o Senhor, ele escolhia exatamente aqueles que tinha, vamos dizer assim, a sua vida dedicada ao Senhor nosso Deus. A nossa atualidade também deve ser assim? Sim, deve ser assim. Mas por incrível que pareça, não é.
Porque, irmão Amarildo, fala que não é, deveria ser. Mas a questão é que muitas das vezes, hoje em dia, o profeta ele não tem intimidade com Deus, né? E ele se julga profeta. E ai de você se você falar que ele não é profeta. O orgulho, a arrogância, ela toma conta do ser humano. Nós acabamos de ler o livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, e você vê que Jeremias, ele derramava lágrimas em prol daquele povo, porque aquele povo não ouvia o que ele dizia. Hoje em dia, o profeta ele vai falar, o profeta ele vai abrir a boca. Se você ouvir, para ele tudo bem, se você não ouvir, para ele também tudo bem. Quando eu falo dessa forma, é porque o negócio, a intimidade com Deus era tão grande, que Jeremias ele tinha aquela certeza que era Deus que estava falando e o povo não acreditava. Nós lemos em dias passados que Jeremias, ele derramou lágrimas, ele chorou por causa da incredulidade daquele povo. E agora a gente vai ler a palavra do Senhor aqui, onde Ezequiel, ele era sacerdote e ele recebe um chamado também profético. Ele recebe algo de Deus que não era simplesmente para ele poder simplesmente ver ou simplesmente para se colocar como o melhor, não. Ele teria que transmitir tudo aquilo que ele estava vendo. E o versículo 28 vai dizer aqui que tudo aquilo que ele estava vendo, né, como diz, como o aspecto do arco que apareceu na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Aí vem, este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caiu sobre o seu rosto e ouviu a voz de quem falava com ele. Então a gente vê que Ezequiel agora, ele vai tomar aí esse primeiro passo, né, como profeta, e a gente vai poder compreender, a gente vai poder entender dia após dia. A segunda visão de Ezequiel que nós vamos ler amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus, é a visão do rolo de um livro. Então o Senhor começa a aparecer na vida de Ezequiel, não somente para ele, mas para que ele venha transmitir tudo aquilo que está sendo mostrado para ele também. Amém? Então que esta palavra ela possa falar melhor ao teu coração, e amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus, nós estaremos aqui lendo mais um capítulo, né, dos 48 capítulos de Ezequiel. Amém? Quero lembrar que logo mais, no horário das 8 horas da noite, teremos a nossa live, né? A nossa live, onde junto nós estaremos falando, né, das grandezas do Senhor, e às 20 horas. Nós estaremos hoje, segunda-feira, e teremos também, né, a nossa irmã Luana, a esposa de um dos cantores, né, do nosso irmão Adilson, cantor Adilson, né? A esposa do cantor Adilson, que hoje também vai estar adorando o nome do Senhor, nosso Deus, nesta live, logo mais no horário das 8 horas da noite. Amém? Então vamos fazer um minuto de oração, vamos agradecer ao Senhor por mais este mês, né? Não se esqueça que o mês de outubro está chegando, né? Já estamos entrando no mês de setembro, lembrando do mês de outubro, né? Não sei por que dá essa lembrança, né, do mês de outubro, né? A Lília está dizendo que sabe. Mas vamos agora falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor, que o Senhor ele possa abençoar a nossa semana,
Que essa semana venha a ser uma semana de bênção, uma semana de vitória, embora a gente sabe que no meio dessas bênçãos, dessas vitórias, a luta sempre tenta entrar, mas que nós venhamos estar sobre a misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua resposta, em favor, Senhor, de cada um de nós, de cada lar, de cada família. Abra, Senhor, o meu entendimento, o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã. Senhor, sejas conosco, Pai, estenda as Tuas mãos poderosa, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém, Jesus. Então, que Deus abençoe, meus amados. Não esqueça, logo mais no horário das 20 horas, a nossa live em família. E lembrando que amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus, nós estaremos aqui para mais uma live da leitura da palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.